Volte-se comigo nesta manhã para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses capítulo 3, nós lemos o versículo 15, estas palavras de Paulo: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos." Bem, queridos, nós voltamos a este texto, Colossenses capítulo 3, o versículo 15, onde paramos no domingo passado. E esta pequena frase, logo no final do versículo 15, "A paz de Deus domine em vossos corações e sede agradecidos." Bem, uma pequena frase, mas que tem um imenso poder e um imenso tema por trás dela. Nós não nos esquecemos dela no domingo passado e preferimos, de fato, deixá-la para um estudo onde o nosso foco seja sobre esse tema, o tema da gratidão, porque é exatamente isso que está aqui nessas palavras: "E sede agradecidos." Bem, uma palavra tão pequena, uma frase tão curta, não há nada sem propósito na palavra de Deus, nenhuma vírgula, nenhum verbo, nada que foi colocado aqui pelo Espírito Santo de Deus é obviamente sem propósito. E essa pequena frase, "sede agradecidos", é na verdade a conclusão do raciocínio de Paulo no versículo 15. Observe novamente: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." O resultado da paz de Deus no coração é um coração agradecido. Esse será o tema do nosso estudo nesta manhã, e o título dessa mensagem nesta manhã é "Gratidão, a virtude esquecida." Bem, gratidão é de fato uma virtude esquecida em nossos dias. Gratidão não se encontra no mundo com facilidade mais. Nós vivemos em uma época, em uma geração tão afluente, tão abastada, tão cheia de tantas coisas, com acesso a tantas coisas, mas quanta ingratidão em toda parte. Ingratidão nas palavras, ingratidão nos gestos. Gratidão é realmente uma virtude esquecida em nosso meio, nosso mundo, e muitas vezes é algo raro mesmo no meio evangélico, onde a cobiça, onde a avareza são exaltadas em toda parte. Gratidão não se encontra. Sim, gratidão é uma virtude esquecida em nosso mundo, e tantas vezes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a gratidão, irmãos, como nós vimos na palavra de Paulo aqui nesse versículo 15, é um produto ou subproduto da paz. Um coração transformado, o resultado da segurança e da reconciliação com Deus é paz, essa âncora na alma. Então, a gratidão é como um copo que transborda de gozo e de alegria por tantas bênçãos, pela salvação, pela transformação do caráter, por um lugar no céu, pela vida eterna. Gratidão é o subproduto natural da paz com Deus. Paulo falou sobre a paz para a qual fomos chamados. Observe novamente: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados", isso é reconciliação, segurança, "para a qual fostes chamados em um corpo", cristianismo bíblico, a marca de um verdadeiro cristão, a paz de Deus, "e em um corpo, como igreja, não indivíduos isolados, desigrejados, domine em vossos corações", a âncora da alma. E o resultado de tudo isso, então, é gratidão, louvor dirigido a Deus, alegria no coração, palavras dirigidas ao Senhor em oração, em cânticos, em louvor. Gratidão ao Senhor como resultado da sua obra em nossas almas. Bem, a palavra é esta: sede agradecidos. A palavra aqui, agradecidos, ela se encontra em várias passagens do Novo Testamento. É digno de nota que mesmo nessa carta de Paulo aos Colossenses, ela é repetida várias vezes. É o termo grego eucaristia, de onde nós tiramos ações de graças dirigidas a Deus. Se você observar no capítulo 1, no versículo 3, Paulo usa essa palavra: "Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós." Aqui está a palavra Eucaristia, graças dirigidas, dadas ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, mais uma vez: "Dando graças", Eucaristia, louvor, gratidão, "ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz." No capítulo 2, versículo 7, nós lemos a mesma coisa: "Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em gratidão, ação de graças." O mesmo se repete no capítulo 3, no versículo 16, logo lá no final: "Ao Senhor com graça em vosso coração, louvando com gratidão, adorando com gratidão." Versículo 17, a última parte: "Dando por Jesus, a Ele, a Deus,
Graças a Deus, Pai. Gratidão, mais uma vez. No capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela, com ação de graças. Gratidão está em tudo. Gratidão é um selo, uma marca visível de uma pessoa regenerada. Gratidão é a beleza de um coração, onde a paz de Deus opera como uma âncora, sustentando, abençoando, guardando em todo o caminho. Uma mente e coração, onde a paz de Deus opera, produz uma pessoa agradecida. É sobre isso que Paulo fala nesse versículo 15. E sede agradecidos. Bem, no mundo, como nós mencionamos, é raro encontrar-se gratidão. Não há muita gratidão das pessoas não convertidas. Quando você pensa sobre isso, você se recorda que a gratidão é mais um desses selos de um verdadeiro convertido. Uma pessoa convertida é uma pessoa agradecida. Uma pessoa em cujo coração houve uma obra do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que transborda em gratidão. É uma pessoa que agradece a Deus, que louva. É uma pessoa que tem um espírito grato. Gratidão é uma marca de um crente, assim como a paz na alma. Mas isso não se encontra no mundo. Ingratidão, ou melhor, a falta de gratidão a Deus é a marca de um incrédulo. E Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Se você abrir comigo, rapidamente. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21, Paulo identifica uma pessoa ímpia, incrédula, com palavras bem diretas aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 21, ouça o que Paulo diz. Porquanto, isto é, homens e mulheres em geral, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram Eucaristia, graças, gratidão, louvor antes em seus discursos se desvaneceram. Recusa-se. Um homem ou mulher não nascido de novo é uma pessoa que se recusa a fazer aquilo que é básico para todo homem e mulher criado por Deus, isto é, ser agradecido ao seu Criador. Foi Deus que nos deu tudo o que nós possuímos. Tudo que nós temos nessa manhã vem de Deus. O ar que nós respiramos é emprestado de Deus diariamente. O corpo que nós temos, o mundo sobre o qual nós andamos, o funcionamento desse corpo, cada órgão, cada parte, tudo girando e funcionando e nós não sentimos nada, vem de Deus. É um dom de Deus, é uma graça de Deus sobre a criação. Deus é o único a quem nós devemos dirigir louvor e gratidão. E essa é uma característica de uma pessoa ainda não convertida, que ela não dará louvor e gratidão a Deus. A maioria das pessoas não salvas, elas não negarão que elas recebem coisas de Deus. E às vezes, muitas vezes, elas dizem, oh, graças a Deus por isso. Obrigado, Deus, por isso, mas isso não é qualificado na palavra de Deus como ações de graças, como louvor, como gratidão. Não qualifica-se como gratidão, porque não é dirigida a Deus, não há joelho prostrado, não há louvor, não há reconhecimento consciente de que isso vem dele, não há uma busca por ele. Assim não há gratidão no mundo incrédulo, não há gratidão no mundo convertido. Se você observa as pessoas por algum tempo, parece que elas podem ser divididas em 3 categorias pelo menos, e essas categorias nos explicam por que não há gratidão no mundo. Bem, primeiro, há aquelas pessoas que imaginam que tudo em volta neste mundo, tudo que acontece em suas vidas é nada mais do resultado da pura chance do acaso, da sorte. As coisas são fortuitas, não há nada controlando nada, simplesmente acontecem por sorte, por acaso. Qualquer coisa boa que acontecem, bem, elas atribuem a chance, a sorte. Que sorte eu tenho, quão sortudo eu sou. Por isso são pessoas ingratas a Deus. Porque se eu penso que no mundo onde eu vivo e na minha vida, nas circunstâncias que eu passo, tudo é uma questão de mera chance e mero acaso, quem eu vou agradecer? A chance, a sorte? Assim não há gratidão no coração de um incrédulo, que imagina que as coisas em volta são mero resultado da chance, da sorte. Não há gratidão dirigida a Deus, não há reconhecimento racional, consciente de que esta dádiva, de que este bem, de que esta provisão veio de um Deus pessoal. Tudo uma questão de chance, uma questão de sorte. Mas há um segundo grupo, pelo qual nós podemos dividir as pessoas não salvas, como nós, no passado, antes de Deus operar em nossas vidas. Há outras pessoas que pensam que as coisas são fatalistas. Elas não creem na sorte, num cego acaso. Elas imaginam que há alguma força
impessoal, invisível, que opera sobre todas as coisas. Talvez a força das estrelas, a força dos planetas. Há uma fatalidade, as coisas vão acontecer e elas têm que acontecer e não há nada que você possa fazer. Assim tudo é fatalismo, tudo é o acaso. Talvez as estrelas, os planetas, e assim o meu horóscopo, eu preciso checar todo dia para ver que problema vem na minha direção, que bênção vem na minha direção. Tudo uma questão de fatalismo, tudo uma questão já determinada. E se as coisas são assim, se o meu destino é governado por forças impessoais, não por uma mente, não por um Deus, a quem eu vou agradecer? Ao acaso, a força fatalista, assim não há gratidão no coração de muitas pessoas, que imaginam que o mundo é dirigido desta maneira, que tudo é uma questão determinada a acontecer. Mas há um terceiro grupo, uma terceira categoria de pessoas. São aquelas pessoas que de alguma maneira creem, se convencem de que elas mesmas podem controlar as suas próprias vidas. Que o meu destino sou eu quem traço, que sou eu que consigo direcionar o resultado da minha vida. São aquelas pessoas de pensamento positivo, místicos. Normalmente pessoas que têm alguma habilidade ou que alcançaram algum sucesso na vida, material muitas vezes, ou em família, mas que não sabem ao que atribuir, então atribuem a si mesmo. Fui eu. Foi o resultado do meu pensamento positivo. Foi porque eu consigo visualizar as coisas antes de acontecer e pensar nela, elas começam a acontecer, então eu escrevo um livro, reúno pessoas e passo a minha técnica para todo mundo. Há pessoas que pensam assim. E se alguma coisa boa acontece na vida, bem, eu só tenho a agradecer a mim mesmo, porque foi eu e a minha capacidade, o meu poder, o que está dentro de mim. Se eu reconheço que é um Deus, só existe um Deus para me ajudar, para me dar uma força a subir nessa escada. Tudo está em mim, o poder está em mim, a capacidade está em mim. Assim eu sou o centro. Eu sou a pessoa a quem agradecer. E em vidas assim, e em pessoas assim, não há nenhuma gratidão dirigida a Deus, nenhum louvor, nenhum reconhecimento. Sou eu no trono. Mas obviamente é algo politicamente incorreto negar a Deus e não reconhecer a Deus. Então de vez em quando eu dou um docinho para Deus. Eu vou na igreja, eu falo sobre Deus e eu digo: Deus, foi tu que trouxeste, não foi eu. Um manto de hipocrisia para cobrir um coração distante de Deus, longe de Deus. Assim não há gratidão no mundo. Não há verdadeiro louvor, ação de graças conscientes da criatura pelo seu Criador antes da verdadeira conversão. E assim somos nós antes de nascermos de novo. Assim o mundo é feito desses três grupos, pelo menos. Alguns não são agradecidos a Deus porque tudo é uma questão de chance e sorte. Outros são ingratos porque creem que tudo é uma questão de destino, fatalidade. Vai acontecer o que vai acontecer e as coisas são assim e eu não tenho ninguém a agradecer. E outros pensam sobre si mesmo e sua habilidade e sua capacidade. Mas, queridos, no final das contas, nada mais do que a adoração do ego e do eu e distanciar-se de Deus e esquecer-se do nosso Criador. Essa é a característica de pessoas não convertidas. Essa é a nossa característica antes que Deus abra os nossos olhos e nos faça ver quão imenso Ele é, quão maravilhoso Ele é, quem nós somos, o quanto nós dependemos dEle, que tudo que temos e somos, cada átomo, cada minuto do tempo, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, em que não há mudança nem sombra de variação. Mas quando uma pessoa se torna um crente em Jesus, então, e é convertida, então uma característica dessa pessoa é que ela se torna uma pessoa agradecida. Uma pessoa agradecida a Deus e uma pessoa grata em geral. De repente, um novo coração, uma alma renovada, uma nova mente, um novo interior, algo diferente sobre essa pessoa. Ela se tornou agradecida, ela louva a Deus, há cântico em seus lábios, a gratidão. Um coração que verbaliza por palavras, por orações, por pensamentos dirigidos a Deus, por tantas bênçãos, um reconhecimento de tantas coisas. É muito difícil encontrar uma pessoa mais agradecida do que um novo convertido. Aquele senso fresco e novo e recente, de um peso que foi removido das costas, da condenação que foi lançado longe, do meu nome escrito no livro da vida, da alegria da paz com Deus, da certeza de pecados perdoados, a vida eterna. Não há uma pessoa mais agradecida na face da terra
do que um novo convertido. Ele quer estar na casa de Deus. Quando o culto termina, ele não sabe porque terminou, ele quer ficar por ali. Ele quer louvar ao Senhor, ele quer estar entre os irmãos, ele quer ler a palavra de Deus, ela quer voltar à casa de Deus. Pastor, por que só um culto no domingo, 2? Por que não na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Todos os dias, um coração vibrante de louvor, de gratidão, de alegria, retornado ao Senhor por tantas bênçãos conscientes do seu amor, da sua provisão. Bem, assim nós vivemos em uma geração extremamente ingrata. Nunca nossa sociedade teve tanto e foi tão falta, eu posso dizer, sem gratidão dirigida a Deus. Tão pouca gratidão em nossos lábios e em nosso coração. Mas o povo de Deus, então, recordado nessas palavras de Paulo aos Colossenses, que nós temos um dever da gratidão. E é isso exatamente que está nessa afirmação de Paulo aos Colossenses, quando ele diz, em afirmação, sede agradecidos. Bem, o verbo agradecer está no imperativo. E todos nós sabemos, quando um verbo está no imperativo, é como um imperador dando uma ordem. Agradeça, meu irmão. Agradeça, minha irmã. Seja uma pessoa agradecido. Sede agradecidos. Para que nós não nos moldemos aos padrões deste mundo. Para que nós não tomemos a forma de pessoas em nossa volta que não produzem louvor e gratidão dirigida a Deus e que seus relacionamentos são pessoas ingratas. Bem, gratidão na palavra de Deus, queridos, é mais do que ser agradecido por coisas. Quando Paulo diz aqui, sede agradecidos, isso é mais do que agradecer por coisas. Eu creio que há duas coisas em vista aqui. Bem, primeiro, sede agradecido se refere a uma disposição da alma, de ser agradecido. De no coração, na mente, ser uma pessoa agradecida. Isto é, tem uma disposição de agradecimento. Seja uma pessoa que possui uma disposição, uma inclinação mental a agradecer. Sede agradecidos é a ideia. Agradecido para Deus, para com Deus, mas também para com as pessoas em volta. Uma pessoa grata, uma pessoa afável, uma pessoa cordial. Em outras palavras, uma pessoa de disposição grato. Sede agradecidos. E assim nós temos uma disposição, uma inclinação à gratidão em todas as coisas. E essa é uma das marcas autenticadoras de um verdadeiro crente, como nós mencionamos. O salvo, ele é agradecido. O salvo vê motivo para gratidão. Somente um convertido, somente uma pessoa em cujo coração habita o Espírito Santo de Deus, pode na provocação, pode na dificuldade, pode na enfermidade, na perplexidade dar graças a Deus. Você não encontrará isso no incrédulo. Para o incrédulo, jamais passaria pela mente dele que uma enfermidade, que uma perda, seja ela qual for, material ou afetiva, uma perplexidade, um acidente, possa de alguma maneira ser um motivo, uma razão para agradecer ou louvar ou dirigir a Deus ações de graças. Somente uma pessoa salva percebe, sabe, sente que mesmo na enfermidade, que mesmo na perda, eu devo louvar e agradecer e ser grato ao Senhor em cada situação. Bem, em situações como essa, o incrédulo se comporta muitas vezes como a esposa de Jó. Jó, isso aconteceu contigo, isso, e olha o teu corpo, olha os teus filhos mortos, o túmulo deles ali, e você ainda continua mantendo a tua paz com Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Essa é a mentalidade de um mundo não convertido sem Deus. Não há gratidão, não há senso de que no meio das provações, o mesmo Deus, sábio Deus, não há gratidão neste mundo. Ser agradecido é uma disposição da alma que vem como resultado da conversão, como resultado da obra do Espírito Santo, a certeza do perdão, a certeza do amor de Deus, a certeza de que os meus pecados passados foram perdoados, de que o presente é governado para o bem e de que o futuro não trará nenhuma separação entre eu e o meu Deus. A âncora da paz cai e nos firma e o resultado é gratidão, é louvor, é adoração dirigida ao Senhor. Bem, mas essa palavra gratidão no versículo 15, sede agradecidos, obviamente se refere a dádivas recebidas de Deus. Muitas dádivas, imensas dádivas. A graça de Deus em nossas vidas, no passado distante, antes da conversão. Dádivas e benefícios de Deus no passado presente, após a conversão. A bênção do Senhor hoje, a certeza da bênção do Senhor no futuro. Bem, nós temos tanto a agradecer a Deus. Se você parar por um minuto para pensar
sobre o passado distante. É muito bom fazer esse exercício de vez em quando. Quanto mais você avança na vida cristã, quanto mais os anos passam, mais você é tomado por um senso de um temor santo e gratidão e louvor a Deus. Porque você começa a perceber, isso é o Espírito de Deus que ilumina a mente, a memória, ele reativa a memória. Você passa a perceber ao longo dos anos da vida cristã coisas que você não tinha percebido. A mão de Deus em tua vida no passado distante, mesmo antes da conversão. Você começa a parar às vezes e pensar sobre situações antes da tua salvação e conversão, onde Deus interferiu, e você hoje pode perceber que foi Deus, e que se não for a Ele as coisas seriam muito diferentes hoje. Se eu parasse aqui por alguns minutos e pedisse que os irmãos começassem a relatar talvez essas situações, que agora você se lembra antes da conversão, talvez nós passaríamos o restante do dia, que são inúmeros relatos. Como Ele te livrou, me livrou de consequências graves de um pecado que resultariam em coisas trágicas nas nossas vidas. Sobre você, ou sobre o teu corpo, ou sobre o teu futuro, talvez você não estaria aqui nesta manhã, se Ele não tivesse te guardado ou interferido na tua vida, antes da conversão. Como Ele fechou forçosa e soberanamente uma porta que você tentava abrir violentamente, que talvez destruiria a tua vida. Como Ele interveio, e às vezes de uma forma mesmo humilhante, para frear a nossa loucura em certas ações, atitudes e escolhas, para que nos preservasse até aquele dia em que Ele nos chamaria da morte para a vida. Quantos de nós não estaríamos presentes aqui não for a mão predestinadora do Senhor que nos livrou tantas vezes, quantas balas perdidas, desviadas da nossa cabeça, logo depois de um pecado grave contra Deus? Quantos remédios trocados poderiam ter vindo em nossa mão para que você continuasse a viver e um dia buscá-lo, e um dia ouvir a voz do seu amor na consciência, e um dia reconhecer os teus pecados e voltar a Ele? Quantos ônibus perdidos, quantos aviões perdidos que te levariam para um destino completamente diferente do que você se encontra agora? Quantas coisas aconteceram no momento, no minuto e no segundo e no milésimo de segundo exato para que você fosse preservado, coisas inesperadas. Quantas decisões erradas que pela bondade de Deus foram transformadas em bênçãos antes da conversão, para que Ele te trouxesse a mim a condição espiritual que nós nos encontramos nesta manhã. Quantas bênçãos do passado distante. Quantas pessoas Ele colocou no teu caminho, mesmo antes da conversão. Talvez, de alguma maneira, uma Bíblia caiu em tuas mãos na infância, na juventude, na adolescência, e você leu um versículo ali que ficou carimbado na tua mente e te levou um dia a buscar ao Senhor, entender o vazio do mundo. Talvez um colega foi salvo, talvez um membro da família, e você viu o poder de Deus naquela vida, aquilo te falou ao coração, e de alguma maneira te levou a pela primeira vez buscar a Deus de uma maneira mais pessoal. Quantas portas abertas, quantos benefícios Ele trouxe em nosso caminho, coisas que te levariam a ouvir o Evangelho, uma curva errada que te levaria a encontrar com um crente ou parar na porta de uma igreja e ouvir a mensagem do Evangelho. Quantas histórias, quantos relatos, quantas bênçãos, quantas intervenções, quanto da mão de Deus em nosso passado distante, pela qual hoje, iluminado pelo Seu Espírito na memória, nós podemos lembrar tudo isso. São motivos de louvar e de agradecer e de transbordar em gratidão, em oração, em júbilo, em louvor ao nosso Deus. Nós podemos pensar sobre isso. Bênçãos do passado distante, por ela Paulo nos diz, sede agradecidos. Por dádivas e bênçãos no passado próximo, depois da conversão, pense sobre como Deus tem lidado com você desde o dia em que Ele te chamou da morte para a vida. Respostas de oração, inúmeras, dezenas de respostas de oração. Intervenção na tua vida, na vida de pessoas por quem você tem orado. Iluminação espiritual para compreender a palavra de Deus. Frutos do Espírito sendo formado a cada dia, um novo caráter, um novo controle, mais firmeza, mais paz, mais solidez, vitórias contra pecados passados, libertação de falsos ensinos, de erros que muitas vezes terão destruído a tua vida por tantos anos,
livramento de perigos espirituais, de falsas doutrinas que são mais perigosos do que acidentes físicos. E roubariam anos de nossas vidas e nos deixariam longe de Deus, infrutíferos. Quantas bênçãos, quanta misericórdia, um caráter mais profundo, uma alegria mais permanente, o privilégio de ser um instrumento na mão de Deus para levar o seu evangelho a outras pessoas e ser usado por Ele, dons espirituais, talentos para usar na obra de Deus. Por tudo isso, Paulo nos diz, bênçãos do presente, sede agradecidos. Nós poderíamos gastar horas aqui, como Deus vira cada página de tua vida em situações difíceis e perplexas e faz coisas que você jamais esperaria ou transforma aquelas situações em algo que você nem ao menos pensou. Quantas bênçãos, queridos, diante de tudo isso, como nós não poderíamos ser agradecidos? Como você poderia manter os teus lábios fechados e cerrados durante o louvor cantado e dirigido a Deus, o momento de louvá-lo e agradá-lo e adorá-lo, e não orar ou não juntar-se ao coro de gratidão dirigido ao Senhor? Em tudo isso, sede agradecidos. É o comando da palavra de Deus. Mas há muitas outras razões para a gratidão. As promessas de Deus. Será que você já parou um momento para pensar sobre as promessas de Deus? Para mim isso é algo maravilhoso, quanto mais eu penso sobre isso. Você já parou para pensar alguma vez que Deus eterno, Criador de todas as coisas, precise fazer promessas? Aquele que é acima de todas as coisas, a verdade eterna, que não tem ninguém acima dele para ser fiador, não só afirma algo na Bíblia, mas ele tem que prometer. Tremenda condescendência de Deus conosco. Isso é tremendo. Isso deveria moldar a nossa gratidão, as promessas de Deus à sua igreja, as promessas do Pai aos seus filhos. Eu te prometo, é como se ele estivesse dizendo, creia, confie. Deus prometendo, isso é algo tremendo. Isso é algo que deve derreter os nossos corações. Promessas maravilhosas como esta: onde quer que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Eu os ouvirei. Quão maravilhoso ter essa promessa para um culto de oração. Como isso autentica a nossa oração. Clama a mim e eu te ouvirei. Se você se afasta do Senhor pelo engano do pecado, mas se você clamar a Ele novamente em arrependimento e fé, Ele te ouvirá e te perdoará. Que promessa maravilhosa. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jamais um crente perde a sua salvação. Que promessa tremenda. A certeza de que nós seremos preservados por Deus até o fim. Ele nos fará perseverar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que pedirdes em meu nome, segundo a sua vontade, Ele responderia. Quantas promessas de conforto nas provações, da sua bênção, do seu auxílio, da sua mão a nos dirigir até o fim. Bem, queridos, aqui está. Intervenções e bênçãos de Deus no passado distante, antes de nos chamar. Quantas delas? Outro dia, um irmão em Cristo estava mencionando, ele parou e acordou de noite e não conseguia dormir e começou a refletir. Ele começou a pensar, quantas bênçãos, eu nasci nesta geração. Poderia ter nascido no século XIX, ou no meio de um país muçulmano, ou no meio da selva amazônica, e nunca ter ouvido o Evangelho, e quantas coisas eu tenho. E nós podemos desdobrar isso realmente. Nós temos a palavra de Deus por inteiro. Pense sobre Jó, louvando e agradecendo a Deus. Mas Jó não tinha um Salmo 23 em suas mãos, porque não foi escrito ainda que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E os homens e mulheres do Antigo Testamento não tinham a revelação completa do Novo Testamento para louvar ao Senhor e tantas coisas profundas e maravilhosas. Você tem a Bíblia em tuas mãos, em língua portuguesa, em tua estante, em tua casa. Quantos motivos! Quantas certezas, quantos motivos concretos para gratidão e louvor ao Senhor. Oh, queridos, que o resultado natural de pensarmos sobre isso seja um coração que transborda em gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Um crente consistente, sincero, anda na presença de Deus como uma pessoa agradecida. Gratidão é o fruto da maturidade, da paz em nossas vidas. Gratidão é um dever, sede agradecidos. Conte as bênçãos, mas conte-as diante de Deus em louvor e gratidão, em adoração, com gratidão dirigidas a Ele, conscientes, louvando ao Senhor por tudo isso. Mas há inimigos à gratidão, há empecilhos no caminho da gratidão. O crente é uma pessoa agradecida, sim,
O novo convertido transborda de gratidão, e eu tenho certeza que você se lembra quando você recebeu uma resposta de paz e de perdão de Deus, a gratidão que inundou o coração. Mas muitas vezes isso é triste, acontece. Conforme os anos vão passando, os dias vão passando, e as bênçãos aumentando e se multiplicando, porque elas sempre aumentam e se multiplicam. Muitas vezes nós começamos a tomar essas bênçãos como algo permanente, como algo garantido. E como o povo de Deus no deserto, que via milagre de manhã, milagre à noite, o mar vermelho se abrindo, águas amargas sendo transformadas em água doce, uma pedra jorrando água, pão caindo do céu, codornizes sendo trazidas, as roupas deles sem envelhecer por 40 anos ao longo do deserto, uma nuvem de fumaça para proteger contra o sol durante o dia, sol escaldante, uma nuvem de fogo, uma coluna na verdade, para iluminar o caminho à noite no frescor para andarem. Começaram a murmurar, começaram a ver o sobrenatural como algo natural. Eu não quero este pão, eu quero carne, eu quero voltar aos legumes, às cebolas, aos pepinos e às cenouras do Egito. Assim é um crente em Jesus Cristo depois de alguns anos. Ele se torna de um agradecido a um murmurador. E quão triste, quão trágica é a situação de um crente quando ele se encontra assim. Quando ele não percebe mais, quando o milagre se torna algo comum, algo a não ser agradecido, algo diário, quão triste. Como o povo de Deus no deserto, o que será que corrompe as fontes da gratidão em nosso coração? Que de uma pessoa agradecida na conversão, você se torna aos poucos uma pessoa murmuradora, reclamadora. O que será que corrompe e contamina essas fontes da alma? Bem, deixe-me sugerir algumas coisas que corrompem as fontes do coração e impedem a gratidão, bem como a alegria também no Senhor e a paz no Senhor. Eu creio que a primeira dessas coisas que contaminam, intoxicam a fonte da nossa gratidão, é quando Satanás consegue de alguma maneira em nossas vidas, isso é culpa nossa, não dele, porque nós damos espaço. É quando ele consegue de alguma maneira plantar em nós dúvidas quanto ao nosso Deus. Eu creio que essa é a primeira fonte, o primeiro elemento que intoxica. Dúvidas sobre o caráter de Deus, dúvidas no coração de um crente. Se você realmente pode ou deve confiar em Deus, parece absurdo falar assim, não é? Mas Satanás, de alguma maneira, consegue plantar dúvida na mente de um crente sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Quando Deus diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando a Bíblia diz que Deus sorri sobre o seu coração e cuida do seu povo, bem, eu não estou muito certo, eu não tenho certeza se Deus realmente faz isso. Eu não estou certo se é verdade, eu tenho dúvidas. Quando Deus diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, eu não tenho certeza se ela se renova na segunda-feira, talvez no domingo, eu não estou certo. Talvez não seja bem assim, talvez seja apenas poesia, essas palavras bonitas, eu tenho dúvida sobre o poder e sobre o caráter de Deus. Se você passa a duvidar das promessas de Deus, do seu poder e do seu caráter, meu querido, você terá grande, imensa dificuldade em ser agradecido a Deus, porque você não sabe, você não está certo, você não tem certeza se Deus realmente é aquilo que Ele declara ser. De alguma maneira, Satanás conseguiu uma brecha na tua mente e no teu coração para envenenar esta fonte de gratidão e louvor. É isso que Satanás detesta e odeia. Que Deus seja louvado e Cristo seja servido. E assim, toda a obra dele em nossas vidas é para cessar a nossa adoração. É para parar o nosso serviço. É para cessar o nosso louvor. É para nos fazer não nos ver na casa de Deus adorando e o louvando. Ele sempre nos impede, ele sempre cochicha na alma. Não vá à casa de Deus. Não esteja, ele está frio, eu não me sinto bem. Será que Deus é verdadeiro? Será que as suas promessas são assim? É maravilhoso estar na igreja, mas na segunda-feira é a realidade, é o dia. A realidade, queridos. De que maneira ele consegue colocar um pé dentro de nossas vidas e impedir a nossa gratidão? Ou quando você duvida do poder soberano de Deus e não tem certeza de que Ele pode fazer o que Ele irá fazer, como por exemplo, que simplesmente pela proclamação do Evangelho e o testemunho do seu povo, Deus diz que Ele alcançaria almas e salvaria almas. Não creio. Nós temos que usar os métodos do mundo. Nós temos que usar as técnicas do mundo. Traga a música, traga a banda, traga o teatro, traga o mundo inteiro para dentro da igreja, porque eu não posso crer que simplesmente pela pregação direta da palavra de Deus e o testemunho do seu povo e o poder do Espírito de vida não se salva. Deixa eu construir a minha igreja e trazer pessoas pelas minhas técnicas,
você passa a duvidar. E onde há dúvida dessa maneira, sobre os métodos e o poder de Deus, gratidão começa a morrer e a morrer e a morrer. Então essa é uma maneira. Talvez haja dúvida sobre a sabedoria de Deus e as coisas acontecem, e talvez acontecem da maneira que nós não esperamos ou desejamos, ou da maneira que você orou, talvez. Bem, então você está incerto agora, se Deus realmente planejou direito as coisas. E assim, quando Ele faz as coisas, você não está muito satisfeito. Se pelo menos Deus viesse tomar o meu conselho e me perguntasse o que eu quero, e a maneira como eu quero, eu explicaria a Ele, e as coisas funcionariam do jeito que eu quero. Nós queremos tirar Deus do seu trono, dizer: Deus, sai daí, coloca a mim, eu quero dirigir a minha própria vida. Eu quero fazer as coisas do meu modo. Se Deus pelo menos me consultasse, Ele saberia a maneira que eu desejo. Assim você questiona a sabedoria de Deus no teu coração, e Satanás consegue plantar isso na tua mente e roubar de Deus o louvor dos filhos e das filhas de Deus. Tremendo isso. Então algumas pessoas podem mesmo questionar o amor de Deus. Muitas vezes nós questionamos o amor. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Se Deus realmente me amasse, isso não aconteceria comigo. E quando nós começamos a questionar o amor de Deus, então a gratidão ela cessa como uma torneira que se fecha, e a sequidão na alma e no espírito por muito tempo. Que eles não permitam que Satanás plante isso. Não dê lugar, não dê ouvido. Uma outra coisa que contamina as fontes de nossa gratidão é a autodeterminação. A autodeterminação, como ela rouba a paz, ela rouba a gratidão também. Porque é algo que contamina as nossas almas. A autodeterminação é nada mais do que aquela atitude que diz assim: eu não quero as coisas da maneira que elas são. Eu não quero. Eu não aceito. Eu quero elas da maneira que eu quero e da maneira que eu desejo. Eu não estou contente com a maneira que Deus está dirigindo a minha vida, com as circunstâncias da minha vida no momento, com o que acontece no meu pequeno mundo. Isso é autodeterminação, isso é egocentrismo. Uma atitude que diz: Deus, desça do seu trono e põe a minha ali, eu quero dirigir a minha vida. Eu quero a minha vida dessa maneira. Eu quero a minha carreira dessa maneira. Eu quero que a minha igreja seja dessa maneira. Eu quero que a minha esposa, o meu marido seja dessa maneira. Eu quero. E se eu não recebo logo, eu sou como uma criança, eu vou berrar. Autodeterminação. Egocentrismo. Não há gratidão numa vida assim. No momento em que essas coisas começam a contaminar a fonte da nossa gratidão, elas vão cessar. E nós nos tornaremos pessoas estéreis em louvor e gratidão. E todo o resultado será um louvor murcho na casa de Deus. Será reclamação, murmuração. Oh, quantas coisas terríveis resultam daí. O mundanismo, eu creio, é uma outra fonte, ou área em que a nossa gratidão é contaminada. As fontes. Mundanismo. Amor pelas coisas do mundo. Ser apreciado, ser aplaudido, ser alguém no mundo. Eu quero ser alguém no mundo. Se eu sou um cristão e Deus me deu um talento, eu vou usar esse talento para buscar o reconhecimento do mundo. Ser alguém, ser visto. Eu quero andar na alta sociedade, eu quero comer em certos lugares, eu quero me vestir dessa maneira, eu quero conhecer certas pessoas, eu quero ser alguém no mundo. Mundanismo no coração. Frivolidade. Amor a essas coisas que João, o apóstolo, diz, estão passando. O mundo está passando. Amor por coisas que estão morrendo e passando. Quando isso toma conta de nossos pensamentos, a gratidão cessa e nós nem mesmo percebemos. Eu creio que um outro elemento que contamina a gratidão é o espírito crítico, ser negativo continuamente. Uma pessoa pode entrar nesse estado por muitas razões. Mas se você deixar isso correr solto, murmuração, negativismo, bem, isso destruirá toda a tua gratidão. Assim seja vigilante, queridos. Há tantas outras coisas, talvez a impaciência. Algumas pessoas não são agradecidas a Deus porque simplesmente elas estão descontentes com a maneira como Deus lida com elas no tempo, na vida delas. Deus não opera segundo o calendário delas, nem gira em torno do relógio delas. Elas não conseguem esperar o tempo de Deus, esperar a hora de Deus e seguirem agradecidas ao longo do tempo. Elas não conseguem dizer, Senhor, eu te agradeço porque ainda embora eu não veja o resultado, eu já vejo a tua mão. Eu te louvo e eu oro. Cabe a mim ser fiel.
e te agradecer, esperar em oração, não, eu quero agora, tem que ser para logo, e porque não acontece dentro do meu tempo, no meu calendário, não há gratidão dirigida a Deus. Não há louvor dirigido a Deus. Muitas vezes nós somos como os católicos romanos. No passado, e eu me lembro de pessoas na minha família assim, que tinham imagens, ídolos dentro de suas casas. São Crispim, São Nicodemos e tantos outros. Santo Aprígio. E se o Santo Aprígio, a imagem não funcionasse, eu rezava, eu oro, eu colocava ele de castigo atrás da porta. E se ele não funcionava, eu pendurava ele de cabeça para baixo, eu ponho no armário. Assim nós agimos com Deus quando roubamos a gratidão. Eu não tenho na minha hora, eu não tenho no meu calendário da maneira que eu quero, eu não louvo ao Senhor. Eu não agradeço, eu não adoro. Eu começo a crescer do tamanho de Deus e reduzir a Deus ao meu tamanho. Quão triste nós somos. Quantas vezes. Quão preciosa é a gratidão no coração. Quão amável é a gratidão no coração de um crente. Como a paz na alma é a marca de um verdadeiro convertido. Há tantos impedimentos. O que obscurece a gratidão, queridos? Dúvidas sobre Deus, autodeterminação, mundanismo, um espírito crítico, impaciência. São todos esses inimigos que precisam ser identificados e lidados, a respeito dos quais nós precisamos nos arrepender. Senhor, me perdoa, purifica o meu coração novamente, conte as bênçãos diante do Senhor, louve-o por elas. Se você identificou alguns deles, certamente cada um de nós aqui nesta reunião, temos alguns desses elementos em nossas vidas. Venha ao Senhor, confesse diante dele, nós não estamos isentos deles, e volte a louvar ao Senhor com sincera gratidão no coração. Bem, pelo que agradecer, irmãos, pelo que agradecer, Paulo diz, sede agradecidos. Pelo que agradecer, bem, Paulo nos responde lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. Estas palavras de Paulo. Na verdade, é 2 Tessalonicenses. Perdoe, irmãos, é 1, capítulo 5, na verdade. As notas estão misturadas aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aqui está um fluxo de argumentos sobre regozijar-se no Senhor sempre, orar sem cessar. Então, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, em que ser agradecido? Em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, queridos, isto é, em todas as circunstâncias, em conexão com todas as coisas, por tudo que nós passamos, por tudo que nós recebemos, em conexão com tudo, em tudo dai graças. Mesmo em período de dificuldades, mesmo em grandes provações. Filipenses capítulo 4, versículo 6, mantenha o dedo em Tessalonicenses aí, mas Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, observe agora, pela oração e súplica, só isso? Não, com ação de graças. Pelo que agradecer, Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ações de graças, irmãos, mesmo em período de grandes ansiedades na vida, mesmo em período de grandes dúvidas, mesmo no meio de temores e perplexidades, em grande estresse, eu e você deveremos ser caracterizados como pessoas que agradecem, que louvam a Deus. Sede agradecidos, em tudo dai graças. Nós temos a tendência, às vezes, ao lermos essas coisas na Bíblia tão profundas, de pensar que são comandos e palavras meramente teóricas. É fácil, Paulo, para você, irmão, falar, mas será que isso foi real na tua vida, apóstolo Paulo? Você dava graça em todos? Bem, queridos, abra comigo em Atos, capítulo 16, versículo de número 25. É o mesmo Paulo aqui sendo narrado por Lucas agora. Lucas que observava Paulo. Atos, capítulo 16, versículo de número 25, ouça essas palavras, e perto da meia-noite, na prisão,
na cidade de Filipos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Louvor, gratidão, adoração dirigida a Deus. Não é nada teórico aqui nas palavras de Paulo, quando ele diz em tudo dai graças. Ele passou por situações e nós vemos ele aqui louvando e dando graças ao Senhor. Por que Paulo dava graças? Aqui na prisão, no cárcere interior, no escuro do calabouço, seus pés presos a um tronco, suas costas cortadas e sangradas depois de serem chicoteados tantas vezes, pelo que Paulo agradecia. Bem, nós não precisamos ir muito longe, o próprio capítulo 16 nos diz. Ele agradecia por Timóteo, versículo 1 do capítulo 16. Timóteo, um novo companheiro na fé, seria treinado por Paulo, seria enviado por tantos lugares. Paulo fala sobre ele, Lucas fala sobre ele no capítulo 16, versículo 1. Paulo agradecia certamente, no versículo 6, do capítulo 16 ainda, pela condução do Espírito Santo, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Havia perigos ali. Paulo estava agradecendo por isso também. Certamente eles estavam agradecendo pela conversão de Lídia, no versículo 16. E aconteceu que, indo nós, a oração nos saiu ao encontro, não Lídia, uma jovem possessa, que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez por muitos dias Paulo perturbado ou comovido, isto é, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus, te mando que saias. E na mesma hora saiu, esta mulher foi convertida, Paulo estava louvando e agradecendo a Deus por isso. No versículo 13 e 14, Lídia, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, judia, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Paulo estava no tronco, sangrando, louvando por Timóteo, louvando por uma moça possessa, liberta e convertida, louvando pela conversão de Lídia, e logo ele louvaria pelo carcereiro que seria transformado e salvo. Queridos, aqui está em que condições Paulo adorava e agradecia ao Senhor. Versículo 23, aí mesmo em Atos capítulo 16, ouça a condição. Veja o que acontecia com Paulo. No capítulo 16, versículo 23, havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Em tudo dai graças, em conexão com tudo, em cada situação, na dor, na enfermidade, na perplexidade, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso não é poesia, isso não é teoria. Aqui está a graça de Deus operando em um coração. Em tudo, em conexão com tudo, mesmo em períodos de grande dificuldade, mesmo em períodos de dúvida sobre o futuro, mesmo em grandes provações, na dor física, na dor mental, em cada nova circunstância, em cada nova página da vida, dê graças ao Senhor, adore ao Senhor, em tudo dai graças. Talvez você tenha ouvido falar sobre esta judia holandesa chamada Corrie ten Boom. Há um livro sobre ela, O Refúgio Secreto, um filme também. E nesse livro, ela nos conta, era uma mulher holandesa, morando em Amsterdã, creio eu, que no período da Segunda Guerra Mundial, escondia judeus em sua casa, uma parede feita ali onde muitos judeus eram escondidos para não serem levados aos campos de concentração. E alguém a denunciou por isso. E o pai dela e ela, o pai idoso e a irmã, foram levados a um campo de concentração. O pai para um lugar e elas duas para um campo de concentração para mulheres em Ravensbrück. E ali elas ficaram. E um dia, um daqueles galpões imensos com centenas de judeus aprisionados, esperando serem incinerados e levados para as câmaras de gases, ela foi, junto com a irmã, transferida daquele galpão para um outro galpão. E acontecera que naquela manhã, ela lera na palavra de Deus, tinha escondido uma Bíblia em seu bolso, estas palavras de Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. E ela compartilhou isso com sua irmã, que não era convertida na época.
A irmã não quis agradecer a Deus, se recusava numa situação como aquela louvar a Deus. Por quê? Porque ela foi transferida para um galpão que estava infestado de piolhos, onde todos os que estavam ali estavam cheios de piolhos, em toda parte. Ela não conseguia agradecer a Deus, ou louvá-lo, adorá-lo. Mas ela nos diz no seu diário, no seu livro, Refúgio Secreto, que aos poucos ela conseguia fazer estudos bíblicos ou pregar o evangelho individualmente a um número de pessoas sem que ninguém a perturbasse. Ela percebia que os dias passavam e a semana passava e os guardas alemães não entravam para perturbar os estudos bíblicos. E os dias passavam e as pessoas mais interessadas com o evangelho, ela teve centenas de oportunidades para pregar o evangelho, até que ela entendeu por que aqueles guardas não estavam entrando naquele galpão, por causa da infestação de piolhos. Isso os manteve fora e ela teve uma oportunidade imensa de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós lemos essas palavras, irmãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O grande comentarista Matthew Henry, pregador puritano do século XVII, escreveu este comentário que está em língua portuguesa, muito bom, recomendável. Um dia entraram na casa dele, ladrões, e roubaram todas as economias que ele tinha guardado em casa, todo o seu dinheiro. E depois disso ele orou assim, e registrou esta oração. Te agradeço, Senhor, porque foi, na verdade, a primeira vez que eu fui roubado. Em tudo dai graças. Te agradeço, Senhor, porque foi o dinheiro que foi roubado e não a minha vida. Te agradeço, Senhor, que ainda embora foi tudo que eu tinha que levaram, não foi muita coisa. Te agradeço, ó Pai, porque fui eu que fui roubado e não eu que roubei. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Há oportunidade, há razão para dar graças a Deus em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, sempre. Deixe-me sugerir, nesses últimos minutos que nós temos, outras razões para sermos agradecidos a Deus. Primeira coisa a se agradecer a Deus é por Ele mesmo, porque Ele é o nosso Criador, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão condescendente, um Deus que poderia ter destruído este mundo no momento em que o primeiro homem pecou, um Deus que poderia nos lançar no inferno, um Deus que por misericórdia determinou que um número imenso, incontável de pessoas seriam antes da fundação do mundo mesmo salvas e chamadas. Isso não é injustiça, isso é misericórdia, porque todos merecemos a condenação. Louve a Deus por Cristo, o seu dom inefável a este mundo. Jesus Cristo, Salvador do mundo, que veio, que voluntariamente disse: eu irei e morrerei por eles. Louve a Deus por Jesus Cristo. Louve a Deus por tua salvação, um eleito de Deus, na mente de Deus, chamado no tempo certo, amado, atraído para Jesus, perdoado, tudo contra você neste mundo. Satanás, a velha natureza e o pecado preservado no passado distante para ser chamado para a vida eterna. Louve a Deus pela salvação. Louve a Deus pela revelação de Deus na sua palavra, a Bíblia. Você e eu temos toda a revelação de Deus aqui, não precisamos de mais nada. Quão maravilhoso é isso. Na tua língua portuguesa, louve a Deus por João Ferreira de Almeida, um português evangelizado pelos holandeses na Batária, salvo, e depois começou a traduzir. Em um período em que se você fizesse tal coisa, você seria lançado na fogueira. Louve a Deus pela Bíblia em tua língua. Louve a Deus e ao Senhor pela tradução dessa palavra, que você não precisa mais de revelações excêntricas de homens e mulheres, profecias falsas. Você tem toda a verdade contida e guardada aqui, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre o homem, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a reconciliação, sobre as coisas futuras, tudo na palavra de Deus, sobre um novo céu e sobre uma nova terra. Você tem em tua mão, em tua língua, a palavra de Deus, um livro divino, um livro de outro mundo neste mundo. A voz de Deus registrada. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por tua vida. Por tantos e tantos benefícios em um país onde você tem livre acesso à palavra de Deus. Recentemente eu li na internet sobre este homem no Paquistão que foi surrado por encontrar uma Bíblia em sua casa. Louve a Deus
por viver num país onde ainda você pode pregar o Evangelho abertamente sem ser lançado numa prisão. Não são poucos os países onde isso não é permitido. Louve a Deus pela palavra de Deus, pela liberdade. Louve a Deus porque você nasceu em um período onde o Evangelho é proclamado por tantos bens. Louve a Deus por tanta coisa que Deus deu a este mundo, a medicina que hoje pode ressuscitar pessoas quase mortas, por todos os antibióticos que apenas 60, 80 anos atrás levariam uma pessoa à morte por uma dor de dente, uma inflamação no dente. Quantas e quantas e quantas e quantas bênçãos na geração em que nós vivemos. Quantas coisas. Louve a Deus pela sua saúde física, por capacidades advindas do nascimento, pela visão, imagine não ter a visão, pela audição, pelas pernas, pelos braços, pelo cabelo que ainda resta na cabeça. Adore ao Senhor, louve a Deus por tudo, pelos cabelos que já estão caindo da cabeça, louve a Deus, pelas rugas que estão aparecendo, agradeça, mais perto de Ti, Senhor, logo contigo na glória, pela medida de saúde, por tua esposa, a cada dia, louve ao Senhor por ela, pelo teu marido, pelos filhos, pela igreja, por amigos e irmãos na fé, porque muitas orações foram oferecidas por você antes da tua conversão, e um dia você descobrirá na glória. Louve ao Senhor por essa imensa lista de amigos e irmãos em Cristo. A lista de amigos de um crente só cresce a cada dia. Cresce no céu, aqueles que estão entrando ali, e cresce na terra, aqueles que estão sendo chamados a cada dia. Louve a Deus, adore ao Senhor por coisas que você realizou, que você sabe que você não teria conseguido realizar se não fosse a mão de Deus operando. Você realizou alguma coisa e percebeu que foi Deus que te ajudou, imediatamente você devolve o louvor a Ele. E você tem uma boa conversa com alguém no dia da semana, um vizinho, no transporte, e a conversa foi usada por Deus talvez para levar uma pessoa a uma igreja ou a conversão. Aí você não para e diz consigo mesmo, foi a minha oratória, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade de ilustrar. Não, foi Deus. Louve a Deus. Dê a Ele a coroa de glória. Sempre por algo que você fez, você viu a mão de Deus. Não diga assim mesmo, fui eu. Ore, rededique-se a Ele. Louve ao Senhor, queridos. Retorne gratidão a Ele, porque é um direito louvá-lo. Aos santos cabe um louvor a Deus. Ingratidão, quão terrível é ingratidão. Ingratidão significa insubmissão a Deus. Ingratidão, se nós não somos agradecidos, esse é um sinal de que nosso coração não está aceitando, mas sim rejeitando a vontade de Deus para as nossas vidas. Ingratidão significa rejeitar a maneira como Deus lida conosco. Deus poderia ter feito de um modo melhor. Deus poderia ter feito assim, o assado. Ingratidão é tão terrível. Ingratidão é rebelião no coração. Além da falta de verdadeira paz e contentamento no coração, ingratidão é a marca de uma falsa religião, de um falso crente. Você não encontra gratidão verdadeira no movimento da teologia da prosperidade. Você não encontra gratidão onde há cobiça e avareza. Deus, eu não aceito. Eu não aceito o que eu tenho. Eu não aceito isso. Eu exijo mais. É meu direito. Eu quero mais, eu quero melhor. Restitui o que é meu. O que é teu, eu não exijo. Eu não aceito a enfermidade, nem a pobreza, nem as circunstâncias, nem o meu lote na vida. O teu filho sofreu, os apóstolos sofreram, o teu povo tem sofrido ao longo da história. A tua palavra me diz, no mundo tereis tribulações, mas eu rejeito tudo isso, e eu não aceito, e eu comando e eu determino a minha bênção. Não há gratidão nem contentamento, onde a cobiça e a avareza são promovidos como algo espiritual. Somente idolatria, somente rebelião, insatisfação e o pecado da idolatria. Será que nós temos sido contaminados de alguma maneira pela televisão, amigos, igrejas, ou intoxicados pelo ensino da teologia da prosperidade, que transforma a Deus em um servo e você em um Deus, para ser servido por Ele a todo tempo, e transforma a Deus num gênio da lâmpada? E quando você recebe alguma coisa de Deus, material ou espiritual, você não agradece porque, é claro, Deus está ali para te servir, o que é que eu vou agradecer?
E se Deus te dá alguma coisa, tudo que você faz é escrever um adesivo e pregar naquele objeto. Deus é fiel, mas o que você quer dizer? Ele é fiel a mim, Ele é o meu servo. Será que nós temos sido intoxicados por isso? A gratidão morre, e o pecado entra, e a rebelião no coração, e a paz bate asas para longe. Queridos, tome muito cuidado. Quando você agradece a Deus em tudo, você se submete a Deus. Ele é louvado, Ele é exaltado. Não desperdice a sua enfermidade. Não desperdice o seu câncer. Não desperdice o seu acidente. Use tudo para glorificar ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O louvor e a gratidão na provação é como ouro que reluz purificado. É muito melhor do que na bonança. É muito mais agradável. O sorriso de Deus é sobre nós. Somente um crente em Deus, por sua sabedoria. Você não foca na dor, ou no acidente, ou na deprivação de algo, no meio da perplexidade. Você foca em Deus, na sua sabedoria, no seu poder, nos seus planos. E assim você pode louvá-lo e agradecê-lo e dar-lhe graça. E Deus te abençoará e lidará com você e comigo segundo as suas ricas misericórdias e transformará situações de uma maneira que você jamais esperava. Isso é a verdadeira religião cristã. Isso é verdadeiro cristianismo na alma. Quando você se irrita e reclama somente pelos teus pecados e tuas falhas, e em todas as situações, positivas ou negativas, você agradece e louva ao Senhor, isso é verdadeira religião. Você gostaria de saber, talvez, sobre algo que se passa na mente, nos pensamentos de Deus, sobre você pessoalmente? Eu queria saber o que Deus pensa sobre mim, o que Ele deseja sobre mim, algo que Ele se alegraria em ver em mim. Está aqui. Sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Ser agradecido é uma decisão consciente. Ser agradecido é um comando de Deus. Eu não argumento, eu não questiono, eu devo me exercitar. Eu tenho a graça do Espírito de Deus para isso. Gratidão, a virtude esquecida. Que seja esquecida no mundo, mas não no coração, nem nos lábios do povo de Deus. Queridos, o que acontece quando nós somos agradecidos? Deus é glorificado quando você é agradecido. Você é abençoado, a igreja é edificada, os perdidos são alcançados pelo testemunho. Tremendo impacto quando nós somos agradecidos. O que Deus espera em sua igreja em crescimento e em formação, o que Ele espera de seus filhos e filhas no relacionamento com Ele, sede agradecidos. Ouça essas palavras de Paulo. Essa é a vontade de Deus, esse é o nosso dever espiritual, sempre. Sede agradecidos.